Bem-vindo, pessoal, ao 31º episódio do Twin Legends. Comigo hoje tenho o professor Eduardo Oliveira de Souza, onde vamos falar sobre as prioridades na hipertrofia, o que é que nós devemos priorizar. Professor, seja bem-vindo. Gostaria que nos desse, em primeiro lugar, uma apresentação sua, por favor. Tá bom. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, André. A gente estava conversando antes, de fato é o primeiro em português de Portugal. Estou muito animado de participar aqui do seu podcast. Agradeço o convite, a oportunidade. Bom, eu sou do Brasil. Eu fiz eu fiz bacharelado em Educação Física. E durante a educação física eu me envolvi com pesquisa, foi no segundo ano, e naquela época eu me envolvi com pesquisa até relacionado a limiar anaeróbio, essas coisas que eu, na época assim, foi a oportunidade e aquela coisa de investigar, tentar responder perguntas, me deixava muito assim, animado, né? Eu estava bem animado com essa questão toda de estar envolvido com pesquisa. Mas no meu último ano da universidade, eu acabo fazendo o meu projeto, né, de conclusão de curso. Eu fiz um trabalho de circuito com mulheres, né, fazendo 8 exercícios de musculação, né, treinamento de força. E a gente fez umas medidas de colesterol e tudo. E ali eu já estava bem interessado nessa questão de treinamento de força, composição corporal, hipertrofia, saúde, essas coisas todas. Eu vou eu sou de São Paulo, eu estava num estado menor, eu volto para São Paulo, para a cidade, e depois de um tempo, começo a fazer meu mestrado na Universidade de São Paulo, que é uma universidade muito grande, tem 100 mil alunos, é uma das, né, referências em treinamento de força, o grupo lá era muito forte. Na época eu fui estudar sobre treinamento concorrente, nessa combinação de exercício aeróbio e força. A ideia na época é que isso poderia prejudicar a hipertrofia muscular. Então nós fizemos biópsias musculares para tentar ver essas vias que controlavam síntese de proteínas, as vias que controlavam as adaptações aeróbias, oxidativas, né? Foi isso o meu trabalho de mestrado. Eu publico 2 artigos em relação a esse trabalho. Eu fui convidado para um congresso na Finlândia, na Universidade do Hackney, do COMI, e foi muito legal ter ido lá apresentar. A gente acaba, depois desse evento, a gente escreveu um livro, cada pesquisador escreveu um capítulo. Depois do meu mestrado, eu estava muito interessado nessa questão sobre periodização. A gente não tinha, né, no meu doutorado, aí eu tentei atacar essa questão da periodização. Até hoje, eu acho que os meus estudos foram os únicos que utilizaram padrão ouro para a medida de hipertrofia muscular, que foi a ressonância magnética, e a gente tinha 4 grupos. Tinha um grupo controle, que não fazia nada, um grupo que sempre tudo era feito com 3 de 8 repetições máximas, né, o não periodizado, então tudo era feito com 3 de 8. A gente tinha o grupo da periodização tradicional, que o volume diminuía, né, pela zona de repetição e número de séries, e a intensidade, né, aumentou. Então eles estavam cada vez treinando mais perto de uma repetição máxima ao longo do treino. E o grupo de periodização ondulatória, né, cada dia tinha um estímulo diferente. A gente faz outra pergunta do estudo, que infelizmente a gente não conseguiu responder. A gente queria olhar que a gente sabe que quando você vai treinando, essas vias que controlam, essas vias anabólicas de sinalização que controlam a síntese, elas vão meio que perdendo a sensibilidade. Então a ideia também era, por meio de biópsias musculares, se algum tipo de periodização seria capaz de manter essas vias mais sensíveis ao estímulo de crescimento, de síntese proteica. E aí uma coisa assim que aconteceu que foi muito chata, a gente teve um problema de queda de energia na universidade e a gente perdeu todas as amostras. Foram 2 anos e meio coletando biópsia, e a gente perdeu todas as amostras, tanto que eu termino o doutorado em 2014, eu só vou escrever esse projeto 4 anos depois. Eu não consegui olhar para o projeto, porque foi tanto trabalho para conseguir as biópsias. Eram 4 biópsias. Era biópsia no começo do treino, 24 horas após a sessão de treino, a primeira sessão, 24 horas após a última e depois 96 horas após a última. Então, eram 4 biópsias
tudo era feito aos finais de semana. Então, assim, foi um baque muito grande. Mas os dados de hipertrofia e força ficaram interessantes, a gente acabou publicando isso depois. Eu acabo o meu doutorado em 2014, ali por volta, era julho, vai fazer 10 anos que eu terminei meu doutorado, né, que eu recebi meu título de doutor, e venho para a Universidade de Tampa. Eu já tinha vindo para cá em 2013, eu vim para cá ajudá-los com padronização de medidas de ultrassonografia para olhar hipertrofia, arquitetura muscular. E aí, nesse período que eu fiquei aqui alguns meses, eles gostaram e me convidaram, você não quer voltar a fazer um pós-doc? Eu venho, meu pós-doc é um pouco diferente, né? Eu tenho estudos com suplementação, essa questão mais nutricional, mas a minha pesquisa mesmo, o foco é treinamento de força, é a intervenção do treinamento de força. Então eu vim para cá fazer um estudo com suplementação e os efeitos na hipertrofia muscular e força em pessoas treinadas. Foi uma colaboração com o professor Mike Roberts, que também é muito famoso no meio de hipertrofia por hipertrofia sarcoplasmática, o estudo dele de volume, ele faz bastante coisa legal. Então, eu vim para fazer o pós-doutorado em 2014, eles me oferecem uma oportunidade aqui para dar aula no programa de mestrado, e eu estou aqui nos Estados Unidos faz 10 anos, eu fui promovido a professor associado, né? Então, assim, eu acho que é parecido o Brasil, Estados Unidos e Portugal, a gente é adjunto, assistente, associado e professor titular, né? Eu acho que Portugal e Brasil, a titular é que eles chamam de full professor. Então, eu estou um degrau abaixo agora, porque eu sou associado. E é isso, minha pesquisa ultimamente tem focado mais em treinamento de força com pessoas treinadas, né? A gente usa critérios de inclusão para garantir que essas pessoas realmente são treinadas e como que o treinamento de força afeta crescimento muscular, a composição corporal, e também tem uma linha que eu trabalho aqui que é desempenho esportivo de atletas e o efeito do treinamento de força. Então, resumindo, é um pouco aí da minha história. Por acaso fiquei agora um bocado curioso, falou um bocado sobre pesquisa em atletas treinados, não é? Porque existe muito fala-se um bocadinho, tem aquele conceito, isto só funciona, este estudo só funciona com pessoas que não treinam. Se for pessoas que treinam, isso já não funciona. É um bocadinho isso? Sim, isso é um ponto muito importante, André. Músculo é músculo, né? Eu acho que o grande diferencial é que pessoas destreinadas, né, elas são mais suscetíveis aos estímulos de treino e a magnitude do que a gente está medindo vai ser muito maior, né? Então, assim, você tem uma ideia, toda vez que a gente mede força em pessoas destreinadas, às vezes a gente está olhando para ganhos tem estudos que relatam 50%, 80% de ganho. Nos estudos que eu faço com pessoas treinadas, é muito difícil quando a gente tem ali 10%, 15% de ganho. A mesma coisa com hipertrofia. Quando a gente olha para a espessura muscular, quase sempre em pessoas destreinadas, a gente está falando de mudanças ao redor de 2 dígitos, 15%, 12%. Todos os estudos que eu fiz com pessoas destreinadas, a gente está falando de mudanças de 6%, 7%. Então, assim, o músculo é músculo, independente do estado de treinamento, ele vai responder, porém a magnitude da hipertrofia, principalmente, independente do tipo de medida, né? Que eu uso DEXA, eu uso a ultrassonografia, então, assim, essas mudanças, elas são maiores em pessoas destreinadas. Então, é lógico, talvez o cuidado que a gente tem que ter é quando a gente olha para pessoas treinadas, que foram submetidas a estudos, e a diferença, pessoas destreinadas, sim. E compararam diferentes condições, a repetição parcial alongada com amplitude total. E a gente vê que a mudança é muito pequena, quer dizer, se a mudança já é muito pequena, a diferença é muito pequena em pessoas destreinadas, talvez ela seja menor ainda em pessoas treinadas. Agora, o que funciona para pessoas treinadas também funciona para pessoas destreinadas. É lógico, pessoas destreinadas, elas vão ter ganhos muito maiores com uma sobrecarga de treino bem menor comparado ao indivíduo treinado, né? Então, a diferença é que a magnitude, então algo que é observado em destreinados, que a magnitude não é tão grande, a gente fala, bom, talvez em treinados vai ser menor ainda, né? Porque as coisas não mudam tanto em pessoas treinadas.
Se cá para um competidor esses 2 ou 3 ou 4% já é uma luzinha de alegria. Sim, então, eu falo muito isso, né? Isso é muito subjetivo. É lógico, a gente usa técnicas estatísticas para falar se isso tem significância, importância prática, né? Pô, mudou 20 milímetros, isso tem significância prática, isso está acima do erro de medida. A gente tem técnicas para olhar para isso, mas o que você falou é importante. Talvez uma mudança de 2, 3%, para a grande maioria não faz diferença, mas para alguém que está ali querendo competir, tem um objetivo específico, talvez aquilo de fato é importante. Isso é sempre importante a gente destacar também, né? Certo. Professor, eu gostaria de lhe perguntar o que o motiva a procurar e descobrir novas formas de melhorar e perceber a hipertrofia muscular. Como falou um bocadinho sobre o seu currículo, não é? O seu percurso académico, o que é que o fez mesmo? Foi o gosto de treinar? Foi mesmo como é que cresceu essa curiosidade? Eu acho que foi o gosto pelo treino porque assim, quando eu era novo, tinha, sei lá, uns 16, 17 anos, eu lesionei o manguito rotador do meu ombro, e na época eu dei muita sorte, né, que eu tive um fisioterapeuta, naquela época, 17 anos, estou falando de 30 anos atrás, então assim, naquela época, os fisioterapeutas não recomendavam treinamento de força, né, e eu não sei se porque ele treinava, ele falou assim, olha, se você quer continuar fazendo os esportes, né? Era artes marciais, era muita água, né? Muita natação, essas coisas, sempre na água. E ele falou, se você quiser continuar com os seus esportes, você vai ter que fortalecer a musculatura do seu ombro para dar mais estabilidade. E aí eu começo a treinar, a fazer musculação, mas assim, né? Tinha 17 anos, não estava pensando em fazer disso minha carreira, nunca foi nunca passou pela minha cabeça isso. Então eu começo a treinar, vou para a universidade, e na universidade, como eu te falei, acho que foi no segundo ano que eu me interessei por pesquisa, mas a gente fala nessa plasticidade do tecido muscular, essa coisa que o músculo tem, que é um órgão tão dinâmico, né, que é algo tão... Essa coisa de, ele responde assim quando faz tal coisa, responde assado quando faz outra coisa, isso de fato, né, aonde as coisas... Então, essa curiosidade de entender como o músculo funcionava, eu acho que foi o que me fez querer estudar essa área, assim, como o músculo é dinâmico e como é super interessante estudar o músculo, né? Eu acho que foi isso que foi uma combinação de treino e curiosidade. Ainda bem que o professor tem essa curiosidade, porque já nos ajudou bastante. Sim. Professor, vamos agora falar sobre as prioridades na hipertrofia. Vou-lhe pedir ajuda a construir uma espécie de pirâmide onde vamos quantificar a sua importância. Para cada tópico, gostaria que nos desse a sua opinião e as recomendações, tanto suas como também a nível científico. Deixa-me só partilhar aqui. Vamos começar, sendo a nossa base o mais importante e sendo o topo o menos importante. Okay? Vamos começar por tempo em tensão. Professor, gostaria que nos desse a sua opinião quanto a este tópico. Tá, tempo sob tensão. Bom, vamos lá, né? Geralmente a gente determina o tempo sob tensão como tempo para se completar uma repetição. Então, assim, a gente divide a repetição em 3 fases, concêntrica, isométrica e excêntrica, e a gente dá um tempo para cada uma dessas fases. Então, se eu faço 1, 0, 1, 0, 2... o tempo sob tensão ali foi de 3 segundos por cada repetição, 1 segundo na concêntrica, 0 para a isométrica e 2 segundos na excêntrica. Então, esse é o tempo sob tensão. Que existe muita confusão. Os estudos que associaram tempo sob tensão com melhor hipertrofia não foram por meio da manipulação do tempo de execução ou do tempo sob tensão. Os estudos que associam quais são as 2 maneiras de a gente aumentar tempo sob tensão? Primeiro, aumentar o tempo para completar uma repetição ou aumentar o número de repetições realizadas. Série. E os estudos que relacionaram tempo sob tensão com hipertrofia foram os estudos com maior volume, não com maior tempo para se completar uma repetição. Então, assim, o tempo sob tensão, para mim, ele não é uma das variáveis, ele é mais um produto da sua escolha do treinamento. Então, assim, não se preocupe tanto com o tempo sob tensão. Por quê?
A gente tem meta-análise mostrando que repetições que variaram entre meio segundo, quer dizer, super rápida, até 8 segundos, não teve diferença para hipertrofia. E o estudo do meu laboratório, a gente fez um desenho intra-sujeito. Eu sei que a gente teve um estudo recentemente sobre técnica de execução, e ali eles recomendam que pelo menos 2 segundos para a excêntrica. Eu gostaria de falar, tudo bem 2 segundos para a excêntrica, mas se a sua excêntrica for feita um pouco mais rápida, desde que controlada, também não tem nenhum efeito negativo para a hipertrofia. Talvez um dos poucos estudos com pessoas altamente treinadas foi um desenho intra-sujeito. Então, cada perna, uma perna fazia 1,01, 2 segundos de tempo sob tensão, a outra perna fazia 1,03, 4. Então, a gente teve o dobro, a gente fez vários pilotos para tentar chegar no tempo de sob tensão, que a carga seria, né, o peso levantado, seria o mesmo entre as intervenções. O que a gente achou foi bem interessante. Hipertrofia da parte proximal foi igual, hipertrofia da parte distal foi maior para o tempo sob tensão menor, para o grupo que fez excêntrica com 1 segundo. As pessoas não falam muito sobre esse estudo, porque vai contra, né, a maior parte da narrativa que a gente ouve, mas foi um desenho assim, as pessoas treinadas, eles mantiveram o treino deles fora do laboratório, ninguém fazia cadeira extensora, então a cadeira extensora era feita no laboratório, a gente usou o que eles faziam fora como uma covariável, e os resultados foram, os participantes ali, eles agachavam duas vezes o peso corporal no agachamento, e aí eles foram fazer a cadeira extensora. Então, de novo, deixa a carga que você está usando determinar o tempo sob tensão. Não se preocupe em manipular o tempo sob tensão. Por exemplo, se você gosta de... Tem gente que prefere treinar com zona de repetição mais baixa, mais carga, 5 a 6 repetições. O quão rápido você vai fazer? Não muito rápido, vai ser lento, porque a carga está alta, está pesado. Se você começa a fazer ali com zona moderada, 10, 12, você começa rápido e no final, chegando próximo da fadiga, a repetição vai diminuindo. Se você fizer ali com 15, 20 repetições, então assim, dá para fazer muito rápido no começo, e você vai diminuindo a velocidade à medida que você vai se aproximando da falha muscular. Então, assim, usa o tempo sob tensão como um produto das escolhas que foram feitas no treino, não como uma variável que precisa ser manipulada para afetar a hipertrofia. Como eu falei, meio segundo a 8 segundos, ou a sua excêntrica controlada mais rápida, não tem problema nenhum para a hipertrofia. Então, eu não me preocuparia muito com o tempo sob tensão, nem colocaria ela na pirâmide nesse momento. A gente tem quantos? 1, 2... Temos aqui 6. 6, então tem muita Vamos coisa ter aqui no topo do topo, que é o menos importante. Isso. Foi uma excelente explicação, e é bom também, como disse, que é um bocado contra o mundo, porque todos falam pelo menos 2 segundos, senão já estás a perder alguma coisa. Isso é correto. E de novo, né, acho que a gente tem uma missão, principalmente, cada vez mais eu me preocupo em descomplicar o treinamento e falar, desde que isso aqui seja mantido de certa maneira e tem uma variação, o resto vai acompanhar, não precisa se preocupar, né? A gente, às vezes, eu acho que para hipertrofia, a gente tem dado muita atenção para coisas que não afetam a hipertrofia, mas a gente vai falar sobre elas. Vamos agora falar sobre descanso entre séries. Descanso entre séries. Então, a gente tem estudos agudos interessantes, né, que compararam, por exemplo, a gente sabe que para o músculo crescer, a taxa de síntese de proteínas ela precisa se sobrepor à taxa de degradação. 24 horas por dia, 7 dias por semana, o seu músculo está construindo e degradando proteínas. Você vai ter, em tese, depois de 60, 70 dias, você tem um bíceps novo dentro do seu braço, porque é constantemente renovada essas proteínas. Isso é o que a gente chama de turnover proteico. Qualquer estímulo, né, que aumente a tensão mecânica e aumente a taxa de síntese, fazendo que ela se sobreponha à degradação, ao longo prazo, isso leva a crescimento muscular. Bom, por que eu estou falando tudo isso? A gente tem estudos mostrando
1 minuto contra 5 minutos. Bem interessante, porque 1 minuto aumentou muito a liberação de testosterona, mas quando se olharam para taxa de síntese proteica, a taxa de síntese proteica foi maior com intervalos mais longos, 5 minutos. Então, assim, a gente tem essa coisa na literatura que parece que tem um intervalo, assim, um intervalo antes, a gente teve um pré-print agora, né, pouco tempo atrás, a gente também tem dado muita atenção a pré-prints, a gente tem que entender que é um artigo que não foi passado pela revisão pelos pares ainda, então as coisas podem mudar. Mas o que é muito interessante desse pré-print ali é que parece que acima de 1 minuto e meio não tem muita diferença para hipertrofia. Então, assim, eu acho que desde que o seu intervalo permita progressão, então a gente vai falar sobre progressão, a gente pode fazer progressão de diferentes maneiras. O intervalo, para mim, ele é uma variável muito importante se a gente estivesse falando de força máxima. Para hipertrofia, parece ali, por mais que esses estudos, né, indiquem que 2, 3 minutos parece ser melhor, porém, esse pré-print agora, que foi recém-lançado, acho que faz um mês por aí, o que ele indica é que acima de 1 minuto e meio, para ser seguro, as coisas são muito parecidas. Então, quando a gente tem uma amplitude muito grande, o que eu sempre falo, né, quando a gente olha para certas variáveis que não tem muita diferença entre a manipulação, não é que não serve para nada, é que isso dá mais flexibilidade para o treinador escolher a variável de acordo com o cliente, com o estilo de vida, essas coisas todas. Eu não considero o intervalo entre séries ou descanso entre séries uma variável tão importante. Eu talvez colocaria ela ali mais ali com tempo sob tensão. Para mim, ela vai ali em cima, porque, de novo, se entre 1 minuto e meio para cima tudo é muito parecido, desde que esse intervalo não seja muito curto, porque esse intervalo é muito curto, sua carga e capacidade de progressão diminui, eu não acho que o intervalo o intervalo entre séries é uma variável muito, muito importante para a hipertrofia. Professor, eu gostaria até de referir, por exemplo, aquele estudo em que comparava fazer uma série tradicional com um drop set, não é? Em que basicamente a comparação, o resultado foi igual, então significa que se calhar o descanso, sim, desde que o volume seja igualado, não é? Acaba por ser igual. E quando o volume, justamente, isso é um ponto super importante, e quando o drop set ele não é com volume igual, quando o drop set não é com volume igual, né? Quando o drop set leva a um volume maior, aí o drop set tem mais hipertrofia. Mas o que você falou é super importante e dá reforço para essa questão que intervalo entre as séries não é tão importante, eu acho, como as pessoas pensam, né? Seleção de exercícios. Sei que isto é um bocado difícil. Seleção de exercícios, para mim, vamos ver onde a gente vai colocar ela. A gente pode mudar depois um pouco. Claro. Mas para mim é uma das variáveis mais importantes para a hipertrofia. E por que eu acho ela uma das variáveis mais importantes para a hipertrofia? Tem alguns fatores. A gente, por mais que ainda a gente fale de estudos em pessoas destreinadas, mas eu também acho que o efeito, de novo, a magnitude dessa diferença, talvez ela diminua, mas a gente provavelmente vai observar o mesmo efeito. Treinar o músculo na posição alongada parece gerar mais hipertrofia quando a gente treina o músculo na posição neutra ou na posição mais encurtada. A gente não pode excluir, porque esses estudos também são restritos a específicos grupos musculares, né? Então não dá para extrapolar para todos. A gente ainda não pode falar que tal músculo não se beneficiaria de treinar na posição encurtada, mas que parece e tem se acumulado na literatura é que treinar o músculo na posição alongada gera melhor hipertrofia. Como a gente treina o músculo na posição alongada, encurtada ou neutra? Por meio de escolha ou seleção de exercícios. Então, assim, essa questão, você vai conseguir colocar... Se eu quero treinar meu tríceps numa posição mais alongada, em vez de fazer o tríceps na polia, que eu estou com o meu ombro aqui na posição neutra, eu vou para um tríceps francês, que aí eu flexiono, né, o meu ombro e estou alongando a musculatura do tríceps. Então, isso é um dos fatores
que eu acho que a seleção de exercícios ela é super importante. Outro fator também é a questão da hipertrofia regionalizada. Então, assim, exercícios que têm o mesmo motor primário, se a gente pensar na cadeira extensora e se a gente pensar no agachamento, qual que é o principal músculo envolvido ali? O quadríceps. É lógico, como o agachamento é um exercício multiarticular, o glúteo faz parte ali também do movimento, mas a gente está falando do motor primário quadríceps. Quando a gente olha, até estudos também que eu publiquei, quando a gente olha para o tipo de hipertrofia que é produzido entre os músculos do quadríceps e ao longo da musculatura, isso é o que a gente chama de hipertrofia regionalizada, isso também é diferente. Então, assim, se você vai treinar o quadríceps 2 vezes por semana, variar o exercício, provavelmente vai levar uma hipertrofia mais homogênea ao longo da musculatura, porque os exercícios diferentes, eles produzem hipertrofia heterogênea, né, específica. Então, certo. A seleção do exercício é mais um fator que eu acho que é importante. E também, eu acho que do ponto de vista da escolha do cliente, né? Quando a gente fala prática baseada em evidência, você sabe que determinado exercício parece ser melhor, mas aquele exercício pode levar muito a relação estímulo-fadiga. Então, assim, esse exercício, o agachamento, eu adoro fazer agachamento, mas é um exercício super, super mais difícil comparado com leg press, comparado com cadeira extensora. Então, assim, comparado com afundo. Então, eu acho que essa escolha do exercício também, talvez para pessoas mais treinadas, que lidem melhor com essa relação estímulo-fadiga. 2 fatores principais, para mim, a gente tem estudos mostrando que treinar o músculo na posição alongada gera mais hipertrofia e exercícios para diferentes músculos, diferentes exercícios para o mesmo grupo muscular geram hipertrofia diferente entre os músculos daquele grupamento e ao longo da musculatura. Então, eu acho que a variação te permite ter uma hipertrofia mais homogênea ao longo da musculatura. Então, coloco ali, sei lá, vamos colocar na posição... Sobe um pouquinho, vamos deixar aí por enquanto. Okay. A seleção do exercício, de novo, eu acho super importante para a hipertrofia, porque aqui a gente está falando de variável de treinamento, né? Variáveis que vão ser manipuladas. E aqui eu acho importante. Essa, de fato, é uma super importante. Aqui um pequeno ponto que eu também gostaria de chegar, professor, era a questão do gosto. Eu falei com muitos profissionais que a questão do gosto acaba por ser importante também no fator depois da aderência e nesse impacto. Sim. E que entra na seleção de exercícios também, não é? Sim, o gosto, sensacional isso, André, super importante. O gosto, porque isso afeta a aderência e a gente precisa também desmistificar aquela questão do esse exercício é o melhor, esse é o pior. Não existe isso. Entendeu? Não tem eu sempre brinco, eu não sou muito ativo nas mídias sociais, mas quando você vê alguém falando esse é o melhor exercício para tal coisa, aquela pessoa não entende muito de treinamento. Porque, de novo, né, é melhor para quem, né, André? É melhor para... Depende do cliente, depende do objetivo, tudo depende muito do contexto. Eu acho... E a preferência, quando a gente fala sobre prática baseada em evidência, não é ficar lendo artigo e replicando isso para os seus clientes. A ciência, eu falo sempre, ela te dá diretrizes, ela te dá direcionamento. Ela não está falando, vai lá, faz 52 séries no agachamento. Ela não está falando isso. Ela está te dando diretrizes e você, como um bom treinador, vai usar ali o que se encaixa melhor para cada cliente, objetivo, estilo de vida. Mas é importante a gente falar isso. Professor, vamos agora à questão da progressão, por favor. Progressão de novo, progressão não é uma variável de treino que a gente manipula. Progressão é um princípio de prescrição do treinamento, que é super importante. Eu colocaria ali a progressão, para mim progressão e aderência são as mais importantes. A gente pode colocar na base, talvez a gente sobe um pouco, mas vai ficar bem ali na base para mim. Bom, progressão. A gente sabe que com o passar do tempo você vai treinando, né? A gente tem o ganho vai diminuindo. A gente sabe quando a gente começou a treinar,
tudo mudava muito mais rápido, e quando a gente vai avançando, com o passar do tempo, as coisas, né, ficam mais difíceis para serem mudadas. Então isso acontece também, é um princípio do treinamento. E a progressão, a gente está falando do estímulo que é imposto à musculatura. Então, acho que há muito tempo, né, porque se a gente olhar para a progressão, esse princípio é princípio da sobrecarga progressiva. E quase sempre as pessoas usam sobrecarga como peso na barra. É lógico, essa é uma maneira. Então, assim, o que é importante? Dentro da zona de repetição, da intensidade que você está treinando, se você for manter aquele número de séries e repetição, é importante que você vai progredindo o peso na barra. Porque progredir o peso na barra aumenta o nível de esforço, que é outra coisa que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, essa progressão é importante. Eu sempre brinco, não desprezem as anilhas de 1 quilo. Elas são super importantes, principalmente para hipertrofia. As pessoas ali ficam... não seja aquela pessoa que treina só pelo ego, pelo peso. As anilhas de 1 quilo são super importantes na progressão. Então, progressão é progredir a sobrecarga de treino. E sobrecarga de treino pode ser o peso na barra. Quando a gente fala para hipertrofia, a gente tem estudos, né, que compararam aumentar repetições ou peso na barra. O que eles acharam? Sem diferenças. Então, assim, de novo, se progredir o peso na barra ou progredir as repetições não tem diferença, qual a preferência do seu cliente? Porque você pode progredir a sobrecarga aumentando o peso na barra para um determinado número de repetições ou aumentar o número de repetições. E outra maneira também de progredir, que a gente tem feito, é aumentar o número de séries para um determinado grupamento muscular. Então agora, em vez de aumentar a repetição, é importante falar que aumentando a repetição eu também aumento o volume, só que em vez de aumentar peso ou repetição, agora eu vou adicionar uma série a cada 2, 3 semanas. Então, de novo, é um princípio super importante, porque afeta o seu nível de esforço, e parece que hipertrofia gosta mais de nível de esforço, que eu sei que é algo que a gente vai conversar depois. Certo. Então, a progressão da sobrecarga é super importante, mas, por favor, não assumam progressão ou princípio da sobrecarga progressiva como sobrecarga, aumento de carga ou peso na barra. Tem diferentes maneiras de progredir a sobrecarga. Certo. Vamos agora para o ponto de tensão em nível de durante o movimento. Temos um exercício, por exemplo, vamos fazer um bicep curl em que podemos ter mais tensão na fase excêntrica, a meio, ou por exemplo na fase concêntrica. Então, esse é um ponto super interessante. Eu acho que a gente está discutindo bastante ele, principalmente agora com a questão das repetições parciais alongadas. Eu acabei de ver um estudo mostrando... o pessoal está tendo um congresso europeu agora, né, em Glasgow, na Escócia, e o Clayton Libbard, que é outro pesquisador super importante da área, acabou de mandar um artigo para mim, e eles comparando essa questão do... foi o bíceps, a rosca inclinada, que você está com os seus flexores do cotovelo alongados, com a rosca Scott, que em tese eles estão encurtados. E parece ali, de novo, né, ter uma diferença para a musculatura. No geral, foi tudo muito parecido, mas tem uma diferença ali para os músculos. Quando você olha para o braquial ou bíceps, tem uma diferença entre a musculatura. Outra maneira, né, da gente manipular essa questão do ponto de tensão é escolha de exercícios diferentes. Então, de novo, ou usar exercícios na barra, no cabo, aparelhos. E é importante, quando os estudos comparam aparelhos com peso livre, a gente sabe que ambos são eficientes, efetivos para produzir hipertrofia muscular. Então, a gente não tem muita diferença. Então, alguém poderia falar, bom, professor, se não tem diferença entre peso livre e máquina, o ponto de tensão não tem muita importância. Eu não sei se dá para a gente fazer esse pulo, porque os estudos quase sempre olham para um ponto de medida. Parece que quando o músculo ele é tensionado na posição alongada,
alguns músculos, principalmente a panturrilha, parece gostar dessa questão de treinar na posição alongada. Quando treinar o músculo na posição alongada, remove o ponto de maior dificuldade, né, que a gente chama do stick point. Também a musculatura parece responder melhor. Eu acho que a gente ainda precisa de mais estudos para avançar nosso entendimento do ponto sob tensão. Eu colocaria nesse momento ponto de tensão, ou falar sobre, se a gente pensar em manipular perfis de resistência de força, né, a curva. De novo, por mais que a gente tenha estudos mostrando que certos músculos se beneficiam da posição alongada, a gente não pode falar que os outros músculos não vão se beneficiar da posição encurtada. Então, nesse momento, por falta de mais estudos e com maior qualidade, eu coloco lá no topo, junto com o tempo em tensão. De novo, qual que é o ponto aqui? Talvez, eu acho que volta uma combinação, o treino é uma interação entre variáveis. Eu acho que se você tem uma boa seleção de exercícios, isso já vai expor o músculo a diferentes pontos de tensão. Certo. Então você já está ali mais prevenido, que você está estimulando o músculo. Eu acho importante dessa seleção de exercícios é você estimular o músculo em diferentes comprimentos. Agora, isso quer dizer que o ponto de tensão realmente é um fator muito importante? Nesse momento, baseado em poucos músculos que foram estudados, maioria em pessoas destreinadas, a grande maioria, e a questão da qualidade dos estudos, eu coloco ali no topo. Daqui 2 anos, talvez a gente repete esse podcast, a gente pode repetir esse podcast, e aí a gente vê se tem mais dados, a gente pode... Você salva, eu espero não perder a credibilidade quando eu voltar. Certeza que não. E a gente pode conversar sobre o que mudou 2 anos depois. Professor, agora em questão, se cá vou aqui passar, prefiro falar um bocadinho desta primeira, que nós também já falamos um bocadinho, e comparado com a seleção de exercícios, a variação de exercícios. Eu coloco a variação de exercícios junto com seleção de exercícios. E, de novo, variar exercícios, eu acho que é importante. A gente não está falando para variar o exercício toda semana. A gente está falando que um programa de exercícios que tenha uma boa variação de exercícios para um determinado grupamento muscular, pelos motivos que nós já discutimos. Parece que certos músculos gostam de treinar na posição alongada. Parece que certos exercícios, diferentes exercícios produzem hipertrofia para o mesmo músculo de maneira um pouco diferente. Quando você olha para o músculo individual do grupamento muscular, quadríceps tem 4, tríceps tem 3, a gente compara, quando os estudos compararam, parece que não é todos os músculos aqui que estão respondendo, comparado com o exercício A ou B, ou o exercício A, de fato, vai hipertrofiar todos, o B não. Então, assim, eu acho que a variação de exercício é super importante por hipertrofia regionalizada. Então, você tem uma seleção de exercícios que garante que o músculo vai ser estimulado ao longo do comprimento e todos os músculos ali daquele grupamento muscular também vão responder ao estímulo. E a questão do ponto de tensão, que alguns músculos parecem se beneficiar mais da posição alongada e talvez outros músculos se beneficiem do treino na posição encurtada. Então, assim, quando a gente fala de variação, se eu vou ter 4 exercícios para o meu quadríceps durante a semana, então, assim, esses exercícios, a variação desses exercícios vai permitir o músculo treinar na posição neutra, alongada, mais encurtada. Em tese, isso vai fazer com que o quadríceps, os vastos e o reto femoral, que eles cresçam de maneira mais uniforme, porque todos os músculos estão sendo estimulados por uma boa seleção que leva em consideração a variação dos exercícios. Então é isso certo. Que eu acho que é importante. Perfeito. Vamos agora à questão do stress metabólico. Stress metabólico, pode pôr lá em cima. Foi rápido. O estresse metabólico é lógico, eu acho que tem uma combinação de estresse metabólico com tensão mecânica para gerar hipertrofia. E então parece que
quando o nível de esforço, a intensidade não é tão alta, essa combinação de um certo nível de tensão com estresse metabólico também faz com que o músculo interprete aquele sinal da mesma maneira do que um treinamento pesado. Eu sempre brinco, se estresse metabólico por si só fosse super importante para o crescimento muscular, maratonista seria gigante. Porque o estresse metabólico é absurdo. E a gente está cansado de ver, quando a gente compara os estudos entre carga alta, quando você está fazendo ali 8, 10 repetições, ou um pouquinho menos, treinando entre 5 ou 8 repetições, com o treino com oclusão de fluxo sanguíneo, e o treino com oclusão de fluxo sanguíneo geralmente é realizado com carga muito baixa, 20, 30%. Para os ouvintes terem ideia, 20, 30%, você faria facilmente 50 a 60 repetições na primeira série, ou mais. Então, assim, é uma carga muito baixa. Então, os estudos que compararam treinamento de força de baixa intensidade combinado à oclusão sanguínea com treinamento de alta intensidade, o que eles acharam? Que a hipertrofia foi igual, sem diferenças. Aonde tem maior estresse metabólico, mas muito mais estresse metabólico? Na oclusão. E os estudos que também compararam, a gente tem pouquíssimos estudos, e parece que carga alta combinado à oclusão também não tem benefício. Então, assim, a gente tem condições nas quais o estresse metabólico foi muito maior numa condição, mas a hipertrofia foi igual. Então, eu acho que o estresse metabólico, a gente tem um estudo também, eu acho que é com bíceps, é bem interessante, porque as pessoas falam muito do estresse metabólico, daquele inchaço, né, do pump. Tem ali o pump, mais estresse metabólico, e o que a gente sabe, de novo, foi um estudo comparando oclusão, aí era bem legal, porque era a mesma intensidade. Então, era a mesma zona de repetições até a falha. Mas o estudo com oclusão, a primeira sessão, o estresse metabólico foi muito maior, o pump ali, o inchaço muscular foi muito maior, só que depois, ao final do treinamento, foi tudo igual. Então, assim, a gente tem vários exemplos na literatura nos quais o estresse metabólico foi muito maior em uma condição e não necessariamente aquela condição com maior estresse metabólico gerou mais hipertrofia. É só olhar para todos os estudos que compararam oclusão sanguínea combinada ao treinamento de força de baixa intensidade com treinamento de força tradicional, 80%. Estresse metabólico muito maior em uma condição, hipertrofia igual. Então, não acho que o estresse metabólico seja um fator... É uma resposta específica a um tipo de treinamento. Certo. É a mesma coisa com, lá no passado, os estudos que olharam para a resposta hormonal e viram que, independente de mais, menos testosterona, cortisol, as coisas respondiam de maneira muito semelhantes. Ainda vamos falar um bocadinho a seguir, mas é bom também... o professor também treina, e eu ia perguntar ao professor o que é que preferia fazer, então fazer 6 repetições de agachamento ou fazer 50 repetições em oclusão. Agachamento, sem dúvida. Porque eu já fiz os dois. Já fez dois? Já, tenho por pena. ser pesquisador, eu falo. Bom, eu falo muito isso para as pessoas. Do ponto de vista prático, seja você o seu próprio laboratório, o seu experimento. Então, teste diferentes coisas, né? É importante, por exemplo, a variação de exercício. Não fica mudando o exercício. Tem uma boa escolha e treine ali por 3, 4 meses e depois olhe no espelho mesmo. O que você acha que respondeu ou não? Bom, certos músculos responderam, então isso aqui parece ser o caminho, mas eu posso trocar para outros músculos, eu posso tentar coisas diferentes. Então, assim, seja o seu próprio experimento e laboratório, e por ser pesquisador, tudo que os meus voluntários fizeram no laboratório, eu já fiz um dia. Eu vou lá e vejo, eu vejo como que é. E coisa, assim, treinamento de baixa intensidade até a falha. Você treinar ali 30, 40 repetições até a falha. E treinamento também de baixa intensidade com oclusão dói mais, a fadiga é muito maior. Eu prefiro muito mais o agachamento pesado do que treino com oclusão. Professor, vamos agora falar em questão de volume de treino. Volume de treino. Bom, volume de treino é uma variável super importante, talvez a variável que eu tenho estudado há mais tempo. Eu acho
Eu acho também que tem uma certa confusão na questão do volume. Bom, vamos lá, né? Se a gente resumir a literatura, os dados variam um pouco, tem um certo conflito quando a gente compara os estudos, e principalmente pessoas treinadas. A gente, né, tem um estudo meu agora em revisão, parece, eu falo de maneira muito confiante que entre 12 e 18 séries semanais para um grupo muscular, a maioria dos seus ganhos vai acontecer ali. A maioria fica bem ali mesmo, 12, 18 séries semanais. Isso não quer dizer que você não possa fazer mais, não quer dizer que alguém possa fazer um pouco menos e ainda não ter os mesmos benefícios. Porque a gente tem o estudo do Schofield com 45 séries, a gente tem o estudo do Allison, que chegou nas 52 séries, eu sou coautor do estudo do Allison, e a gente tem um estudo agora em revisão, que as pessoas mantiveram o volume, outro grupo aumentou 30% e outro grupo aumentou 60%. Então, por mais que esse aumento de volume parece indicar que tem uma pequena vantagem quando a gente fala de volumes extremos, 30 séries por semana, 40, e aí a pergunta, quem pode fazer 30, 40 séries por semana? É muito tempo. E aquela coisa do custo e benefício, vale a pena o meio centímetro a mais? Porque quando a gente olha para essa vantagem dos estudos com volumes extremos, a gente está falando de meio centímetro ou menos. Então, assim, para alguém, aquele meio centímetro vai valer muito. Para outras pessoas, o custo-benefício, pelo estilo de vida e outras coisas, não. Agora, o que a gente sabe, está muito claro na literatura que se eu treinar só uma série por sessão, comparado com 3 séries é muito melhor do que não que uma não faça nada, mas 3 séries parece ser muito melhor comparado com uma série. Quando a gente olha de maneira de séries, falando de volume, tem várias maneiras de quantificar volume. Eu acho que talvez o jeito mais comum hoje em dia, séries por grupamento muscular por semana. Então, quando a gente fala de séries por grupamento muscular por semana, a gente está muito confiante que se eu sou treinado e treino ali entre 8 e 10, comparado com 15 e 20, parece que 15 e 20 vai ser melhor. Mas quando eu começo passar muito de 20, essa diferença vai ficando muito pequena. A gente está muito confiante que pessoas treinadas teriam que fazer pelo menos 10 séries por grupamento por semana. É lógico, para estudar volume, né, André, o que a gente faz? A gente mantém todas as outras variáveis constantes e só manipula o volume para entender como o volume está afetando a hipertrofia muscular. De novo, será que eu vou fazer... Se eu quero treinar 15, 20 séries, será que eu vou fazer só agachamento, sissy squat, só exercício, ou quando eu vou fazer mais volume, não seria melhor ter uma variação de exercício com menos fadiga, porque meu volume é maior? Então, assim, quando a gente fala de séries isoladas, eu estou muito confiante que entre 12 e 18, a maior parte dos seus ganhos ficam ali. Você quer tirar o máximo que você pode da musculatura, ou para aquela musculatura que realmente não responde ao treino, ou para uma fase de especialização. Eu quero algum atleta, um fisiculturista, um atleta de wellness, eu quero desenvolver mais meu ombro, eu quero desenvolver mais meu posterior de coxa. Então, acho também esse volume alto vale a pena a tentativa para esse período de especialização para alguns grupamentos musculares que você acha que precise treinar mais ou eles não estão respondendo com o modelo de treino. De novo, quando a gente compara séries múltiplas com séries simples, a gente tem mais taxa de síntese, mais taxa de hipertrofia. O volume parece uma variável muito importante, determinante, mas eu acho que quase sempre as pessoas confundem com mais é melhor. E a escolha do volume, eu acho que ela tem que ser muito atrelada à seleção dos exercícios e à frequência semanal. Mas eu coloco ali, vamos pôr nesse momento acima da progressão. Certo. Professor, e um ponto que também gostaria de chegar aqui, se também não tiver a prolongar muito, é a questão de tem esse
essa visão ou essa percepção que também existe aquela curva em que também demasiado, sim, em que demasiado já acaba por ter um efeito negativo? Muito legal esse ponto, André. De fato, essa curva ela ainda é um modelo hipotético que ainda não foi confirmado com dados científicos, estudos experimentais e por aí vai. E qual que é o princípio? Existiria é o U invertido. Então, existiria um volume que ele é subótimo, que ele gera hipertrofia, mas não o seu potencial de hipertrofia, porque aquele volume ele está aquém ou abaixo do seu volume que vai ser... Eu não gosto muito do ótimo, mas o volume ideal para hipertrofia. E aí a gente tem o ponto ali do invertido, que é o volume ideal ou ótimo para gerar hipertrofia muscular. Acima desse volume, geraria muito fadiga, você não teria capacidade de recuperação, e aí você começaria a ter prejuízos na hipertrofia muscular. Eu gosto de usar o estudo do Alisson como exemplo, porque a gente teve 3 grupos. Um grupo começou com 22 séries semanais, a gente tinha outro grupo começou com 22, aumentava 4 séries a cada 2 semanas, e o terceiro grupo que aumentava 6 séries a cada 2 semanas. Esse grupo que aumentou 6 séries, eles terminam nas 2 últimas semanas com 52 séries semanais para o quadríceps. E a ideia do estudo não foi, olha, todo mundo tem que fazer agora 52 séries semanais. Foi justamente olhar para esse volume extremo e ver se a gente teria algum efeito negativo. E apenas um indivíduo desse grupo 52 séries teve efeito negativo da hipertrofia. Os outros 10 indivíduos tiveram efeitos positivos. Então, assim, a gente ainda não tem confirmação desse U invertido por meio de experimentação. Parece, né, se ele existir, tem 2 coisas. Parece que esse valor, talvez, ele está muito acima do que a gente imaginou um dia. Esse número de séries pode ser muito maior do que a gente pensa e parece ser muito individual, porque eu acho que a capacidade de recuperação ela varia entre as pessoas. Então, assim, o que é um volume ótimo para certa pessoa pode ser um volume muito pequeno para outra, ou talvez um volume excessivo para uma terceira pessoa diferente. Então, assim, existe essa ideia, né, essa percepção do invertido, ela não foi confirmada. Se existir, esse número de séries semanais parece ser muito mais alto do que a gente imaginou um dia e parece ser muito individual. De novo, o estudo que com as pessoas chegando a 52 séries, somente um indivíduo diminuiu. Os outros 10 aumentaram. Então, assim, a gente ainda precisa avançar nesse ponto, né? Sim, e obrigado porque é uma excelente explicação de conseguir perceber isso e obviamente como o professor disse, como nós falamos inicialmente, é um bocadinho muito diferente adaptarmos a uma pessoa iniciada ou destreinada comparado com uma pessoa que quer competir no passado 10 anos de experiência, não é? Professor, vamos agora à parte da amplitude, também já falamos um bocadinho. Gostaria de saber em que parte colocaria, Sim. por favor. Bom, a amplitude de movimento, vamos pensar a amplitude... A gente está falando de amplitude articular, então, assim, o seu ombro vai variar de 0 a 180 graus de flexão, por exemplo. O bíceps ali entre 0, 130, 140 graus. Né? Essa amplitude varia entre as articulações pela questão anatômica e também a questão da musculatura. Eu acho que tem muita confusão a questão de variar a amplitude. As pessoas às vezes assumem que, bom, o músculo está na posição... A amplitude X vai afetar o comprimento do músculo. E não necessariamente tem essa relação direta, mas acho que quase sempre as pessoas assumem que em determinada amplitude o músculo está numa posição alongada, mas pelas características anatômicas o músculo não está, ele está na posição neutra. Então, assim, isso também é algo que a gente precisa sempre levar em consideração.
A questão da amplitude é interessante, que ela vem sendo discutida principalmente nos últimos 3, 4 anos. Eu acho que a gente passou uma fase que parece que a recomendação sempre era amplitude máxima, né, amplitude total que é permitida para determinada articulação. Então, o exercício deveria ser feito na amplitude máxima. Eu acho que isso tem efeitos importantes para flexibilidade, funcionalidade e outras coisas mais, que isso é outro assunto. Mas agora com os estudos de repetição parcial alongada, que se restringem a certos grupos musculares, grande maioria que a gente tem, bíceps, a gente tem panturrilha, né, a musculatura ali da panturrilha, e quadríceps. Então a gente tem essa questão, a maioria dos estudos aconteceu justamente para esses 3 grupamentos musculares. E, de certa maneira, eles desafiam essa questão da necessidade de se treinar com amplitude total da articulação. Porque quando esses estudos foram feitos com repetições parciais, então, em vez aí, por exemplo, o estudo do Pedrosa, eu esqueci, acho que é do Pedrosa, do Gustavo Pedrosa, que ele compara, foi a Rosca Scott. Então, a Rosca Scott tem 140, então fazia o primeiro 60 graus o movimento, ou só o último 60, de 90 para o resto da flexão. Então, quando eles compararam, eu acho que muito da seleção do exercício ali afetou os resultados. Eles viram que, e outros estudos, que treinar o músculo na porção alongada, apesar da repetição parcial, não na amplitude total, gerou mais hipertrofia. De novo, eu acho que aqui é uma área que a gente ainda precisa avançar, principalmente para pessoas treinadas. Outra coisa que é interessante, o estudo do mesmo Pedrosa, mas agora olhando para a cadeira extensora, então ele tinha extensora na posição inicial, que era alongada, posição final, e ele achou, e também tinha o grupo que alternava. Então, assim, um dia eles faziam só a posição inicial, os primeiros graus ali de extensão do joelho na cadeira extensora, então era a posição inicial, era a porção alongada, e outro dia fazia só a porção final. Quando eles olham para a hipertrofia, para todas as medidas, com exceção de uma, não teve diferença entre repetição parcial alongada e variar, fazer um dia alongado e um dia só encurtado. Então, eu acho, a minha opinião não se restrinja apenas a um tipo de amplitude, não assuma que só a repetição parcial alongada é o ideal e não assuma que todos os exercícios você precise fazer com amplitude total, porque isso talvez caia na técnica, a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que, de novo, essa variação de estímulos, na dúvida, ela vai funcionar melhor do que apenas a utilização de um tipo de estímulo. Eu não gosto muito quando o exercício... Eu não gosto muito quando a questão do treinamento ela fica muito restritiva. Agora é só assim, esquece o resto. E eu acho que os estudos, de novo, quando a gente olha para a repetição parcial alongada, parece que quando a repetição parcial alongada remove o ponto de maior dificuldade do movimento, porque se você pensar na panturrilha, é ali no final da extensão que você vai ocorrer a falha muscular. Mas quando eu faço a repetição parcial alongada, eu consigo levantar mais peso. Certo. Então, a progressão do volume. Então, eu acho que, de novo, a gente parece um músculo pela plasticidade, ele sim consegue responder com diferentes amplitudes. E, de novo, a gente tem muitos estudos que, quando olharam para a amplitude total, viram efeitos positivos. De fato, considerando todas as limitações do estudo, não é um podcast sobre a discussão... Ela é embasada na ciência, mas não é um estudo sobre metodologia científica. Eu ainda tenho algumas restrições com os estudos de repetição parcial alongada, mas se eu levar o corpo de conhecimento em consideração, parece que alguns músculos se favorecem e têm uma hipertrofia mesmo quando eles não treinam na amplitude total de movimento.
Não quer dizer que outros músculos não vão se beneficiar da amplitude total ou treinar na parcial encurtada. Eu acho que a gente tem muito que avançar. E eu coloco, de novo, a amplitude, eu vou colocar ela no penúltimo ali em cima. De cima para baixo. Talvez ela vai descendo com o tempo, talvez ela vai subindo com o tempo, mas, de novo, eu acho que esses estudos de repetição parcial alongada mostraram que, talvez para alguns grupamentos musculares, a amplitude total do movimento não seja necessária. De novo, não fique tão restrito a só uma amplitude comparada a outra. Eu sei que tem muita... As pessoas lidam, às vezes, com muita paixão com esses temas, né? Tem a galera pró amplitude total e a galera só repetição parcial alongada. E eu acho que tem algo no meio, e a variação, até pelo estudo do Pedrosa, parece que indicar que a variação também pode ser... A variação da amplitude, talvez no futuro, a gente pode falar como uma variação dos exercícios em importância. Mas a gente precisa de mais estudos. Certo. Aqui, se puder dar uma opinião minha, professor, eu também gostaria depois só saber se concorda ou não. Por exemplo, o Dr. Mike Israel, não sei se conhece, por exemplo, ele foi um bocadinho contra esse ponto de vista das repetições parciais, ou pelo menos, por exemplo, quando uma pessoa está a fazer, por exemplo, o dorsal ou aquela puxada unilateral, o cotovelo só parar 90 graus e não, porque é que não ir mais atrás? Ok, trabalho um bocadinho mais o trapézio, consigo trabalhar um bocadinho mais os romboides, perca alguma coisa, não é? Tenho que parar o meu braço cerca de, não consigo dizer, mas mais ou menos 130, 150 graus. Ok, porque se for um bocadinho mais acima, já estou a trabalhar um bocadinho mais o romboide maior, há algum problema? Provavelmente não, não é? Nenhum. Eu concordo. Então, de novo, não fique restrito a uma determinada amplitude. E de novo, será que a gente olhar de 130 para 150 graus vai ter tanta diferença? Qual mal que tem, né? Eu também concordo. Eu sempre falo, isso são ferramentas para sua caixa de ferramenta. Talvez depois de você ter tentado ali volume, diferentes intervenções, talvez, olha, eu manipulei já várias coisas e eu acho que essa musculatura ainda não está respondendo legal. Você pode tentar variar a amplitude, mas eu acho que a amplitude, essa discussão, ela parte muito do princípio que somente repetição parcial alongada é o ideal. E eu acho que os estudos ainda não dão suporte, porque a gente está restrito a poucos grupamentos musculares. Se a gente olhar para os dorsais, como você falou, a gente não tem estudo praticamente. Então, assim, eu também concordo contigo. Não fique restrito que é só essa parcial alongada ou só amplitude total. E, de novo, acho que não tem mal fazer amplitude total. Algumas pessoas, as pessoas vão se beneficiar de fazer amplitude total. E a questão da parcial alongada é técnica de treinamento, né? Tá ali como drop set, tá ali como superset. Você usa essas técnicas de acordo com a sua necessidade, os seus objetivos e a escolha do seu cliente, por aí vai. Perfeito. Eu concordo contigo. Obrigado. Professor, técnica de execução. Ai, cara, essa é outra... O problema, quando a gente fala sobre técnica, e eu acabei não lendo o artigo, saiu um artigo sobre técnica. Você leu o artigo ou não? Por acaso não saiu um artigo de opinião com um monte de gente famosa, alguns doutores, gente influente na mídia social, e eu acabei não lendo o artigo. Porque, de novo, é a opinião das pessoas e a gente realmente não tem estudos comparando técnica A versus técnica B. E eu acho que a gente está vivendo a fase do terrorismo biomecânico. As pessoas... Não pode isso que lesiona. Não pode isso que a técnica não é ótima. O músculo, de novo, por si só, eu acho que diferentes técnicas de execução... É lógico, se você faz... A gente pode falar que o posicionamento da barra do agachamento, ela afeta a técnica de execução.
porque em um momento eu vou fazer com a barra, eu vou fazer com mais ou menos flexão de quadril. Certo. Se eu tô com a barra muito em cima, quase sempre eu flexiono muito o quadril. Se eu tô com a barra muito embaixo, eu já desço mais reto, porque depende da posição da barra, isso afeta flexão de joelho, flexão de quadril. Vai mudar muito pro quadríceps? De novo, depende da porção que a gente está olhando. Eu acho que a gente ainda não tem uma definição muito clara quando a gente fala para os exercícios. O que define a técnica de execução? Porque essa é uma combinação de vários fatores, André. É verdade. É amplitude de movimento, é a velocidade de execução, porque a gente vai falar que alguém que faz mais rápido a técnica é pior, ou alguém que faz um pouco mais encurtado, com menos amplitude, aquela técnica não é boa. Eu acho que a técnica de execução, o que eu acho do ponto de vista do treinador, eu acho que a gente tem que assumir uma certa, e é muito subjetivo o que é uma técnica de execução. Então, se você vai falar no agachamento, alguém vai falar que, não, eu estou tranquilo com flexão do joelho de 90 graus. E tem gente que vai falar, não, essa técnica não é correta. Você tem que ir até o chão. E essa técnica, qual que é a técnica correta? É um agachamento paralelo? É um agachamento mais curto? É um agachamento mais profundo, com maior amplitude? É um agachamento mais rápido? É o mais lento? Então, acho que a gente não tem muito definido o que é técnica de execução. Para hipertrofia, eu não acho que a técnica de execução tenha muito efeito. A não ser que a diferença de amplitude, por questões que a gente já discutiu, a não ser que a técnica de execução afete e muito a amplitude de movimento. Por outro lado, se você está fazendo mais, se a gente assumir técnica como amplitude, se eu fizer a flexão de joelho no agachamento 90 graus, ou se eu fizer 110, 120, isso realmente vai afetar muito a hipertrofia? Provavelmente não. Se eu fizer o meu tempo de execução ali com 2 segundos, 1 segundo descendo, 1 segundo subindo, comparado com 4, porque tudo o que a técnica, se a gente olhar a técnica e tudo que ela afeta, os estudos mostram que não tem muita diferença. Certo. A não ser na repetição parcial alongada. Agora, a outra discussão, eu acho que uma técnica, por mais que não tenhamos estudos, eu acho que tem uma questão importante sobre aprendizagem motora, diminuir risco de lesão, essas coisas todas. E a gente realmente não tem estudos sobre o efeito de técnicas em lesão, efeitos de técnicas de execução na hipertrofia. Considerando o que a técnica de execução leva em consideração, parece que essas variáveis não afetam muito a hipertrofia. Então, assim, talvez por falta de dados, eu coloco junto com amplitude. A gente precisa olhar mais ainda para a técnica de execução. De novo, o que é uma técnica correta, ótima, é muito, muito subjetivo. É verdade. Eu acho que até mesmo, pelo menos muitos profissionais que me disseram, uma pessoa destreinada, a parte mais importante é perceber e ter uma boa técnica, certo? Sim. Mas agora, com a experiência de um atleta, se calhar isso já não tem tanta prioridade, não é? Não, concordo. Isso é um ponto super importante. Eu acho que o nível de treinamento também afeta isso, porque se a gente colocar uma pessoa destreinada para fazer agachamento, a primeira coisa que ela vai sentir é a lombar, não vai conseguir concentrar. A última coisa que vai ser treinada é o quadríceps, quase. Porque a pessoa está tão preocupada ali com posição da barra, o movimento, manter o equilíbrio, a musculatura ainda, né, da região ali da lombar, do abdominal, ainda não fornece suporte. Eu concordo, eu acho, até porque essa recomendação, quase sempre a gente fala, né, pessoas treinadas começam ali com máquinas, depois vai progredindo para peso livre, mas eu acho que em pessoas treinadas, a técnica de execução, talvez, realmente, pelo que ela afeta, não tenha muita importância para a hipertrofia. Certo. A gente não está falando, de novo, a gente não está falando para fazer de qualquer jeito. Está falando que talvez detalhes que as pessoas priorizem ali não sejam tão importantes. Certo. Professor, frequência semanal. Frequência semanal. Sei que tem sido alguns estudos que também têm sido um bocadinho mais
que mostram que existe resultados similares entre treinar uma a duas vezes? Vamos colocar a frequência, porque tem uns detalhes para discutir. Vamos colocar a frequência abaixo colocar a frequência abaixo da amplitude e da técnica de execução. Vamos lá. O que você falou está correto, só que eu acho que a gente tem que chamar atenção para um detalhe. A gente tem duas coisas, ou algumas coisas para a gente considerar aqui. Os estudos que avaliaram o efeito da frequência, 1 versus 2, 3, 6, 2 versus 4, a gente tem uma variedade aí de frequência. O que esses estudos acham, ou acharam, né, principalmente quando a gente coloca tudo numa meta-análise, é que quando o volume é equalizado, a gente não tem diferença na hipertrofia independente da frequência semanal. Outro fator importante, parece que quando o volume não é equalizado, a frequência que leva a maior volume parece ser um pouco melhor para a hipertrofia em pessoas treinadas. A gente parece que a gente vai mais por esse caminho. Agora, um detalhe importante, se a gente pegar a última meta-análise que foi feita sobre os efeitos da frequência na hipertrofia muscular, se eu não estou enganado, o estudo com maior volume foi de 18 séries semanais. Então ali, a gente precisa falar, porque de novo, tem essa interação volume e frequência. Então parece que quando o meu volume é até 18 séries semanais, desde que, se eu comparar com a semana passada, eu fiz 2 vezes e meu volume foi X. De novo, o volume está igual, 18 séries. Semana passada eu fiz 18, só que eu fiz em 2 séries. E em duas sessões de treino. E nessa semana, né, em vez de fazer 9 séries por sessão, eu vou fazer 6 séries por sessão. Então isso vai na frequência de 3 vezes semanais. Se eu multiplicar séries vezes repetições, vezes a carga, esse volume, a gente fala o volume total, a tonelagem, ela foi igual, independente de 3 vezes por semana ou 2, os resultados vão ser iguais quando o volume é até 18. Porque se eu não tenho estudos, porque para mim, se eu for treinar com volume acima de 18, 20, 25 séries semanais ou 30, eu não colocaria todo esse volume, porque, de novo, os estudos mostram que até quando compara com uma sessão, não tem diferença. Mas eu acho que se você fizer 25 séries em uma sessão, não seria muito inteligente. Então, eu acho que, assim, é importante a gente ressaltar que a meta-análise, que é o estudo dos estudos, quando agruparam estudos com diferentes frequências semanais, desde que o volume é equalizado, volume aqui a gente está falando de tonelagem, não tem diferença para a hipertrofia. Quando a frequência permite maior tonelagem, tem um benefício para pessoas treinadas na hipertrofia. Agora, esses estudos com frequência, que foram incluídos na meta-análise, eles foram limitados a 18 séries semanais. E a gente tem o estudo do Brad Schofield, por exemplo, com 45 séries semanais para o quadríceps, mas 3 sessões semanais. Então, assim, a frequência parece não ter diferença quando a gente fala até de 18 séries semanais e volume equalizado. Então, de novo, é mais uma... Agora, isso permite o treinador utilizar a frequência da maneira ideal para cada cliente. Claro. Eu acho que é essa questão. Eu acho a frequência ela tem uma interação muito importante com o volume, e nessas condições que eu falei, a gente parece não ter a diferença para a frequência e os efeitos na hipertrofia. Ainda por cima, se falássemos das 52 séries, não é? Naquele estudo. É melhor passar essa à frente. Professor, alcance de repetições. Quão importante? Alcance de repetições para a hipertrofia, quando a gente fala de alcance de repetições, eu sei que muita gente do Brasil vai acabar assistindo também. A gente está falando de zona de repetições de treinamento, correto, né? Certo. Então, diferentes alcances seriam, assim, treinar 3 séries de 5 ou 3 séries de 15. Certo. Bom, o que a gente sabe, e está muito bem estabelecido, talvez uma das grandes mudanças de paradigma na área do treinamento de força, foi que a intensidade, geralmente ela é determinada pela zona de repetição ou pelo alcance de repetições.
Então, desde que o nível de esforço seja alto, e a gente vai conversar sobre nível de esforço depois, não existe diferença para hipertrofia independente do alcance de repetição. Então, assim, de novo, não é que não serve para nada. Tem gente que prefere treinar com zona maior de repetição, tem gente que prefere treinar com zona menor. Parece que acima de 5 repetições, até 30, 50, tudo é muito parecido, desde que o nível de esforço seja alto. Parece que o nível de esforço é mais importante ainda quando você está no alcance de repetições maior, com maior repetições. Então, de novo, desde que o nível de esforço seja equalizado, se a gente colocar todas séries até a falha, independente do alcance de repetição, a hipertrofia vai ser igual. Então, eu coloco ali o alcance de repetições como... pode pôr ali, pode pôr na amplitude. Eu ia pôr talvez com a frequência, porque, de novo, eu acho que é uma ferramenta que pode ser utilizada. Certo. Mas é preferência aqui. A gente ainda... Coloca em baixo ou em cima? Certo. Pode pôr um para baixo. Não, eu acho aqui a importância, não para a hipertrofia, mas para o treinamento, para o programa de treinamento em si. Eu acho que isso precisa ser levado em consideração baseado nas preferências das pessoas. Não que vai afetar a hipertrofia de maneira diferente. Então, acho que é importante ressaltar isso, a questão da preferência. De novo, a gente também tem a ideia ou a noção que um determinado alcance ia estimular mais fibra tipo 1, outro alcance mais as fibras tipo 2. A gente ainda não tem dados que suportem essa, ou que confirmem essa noção que diferentes alcances de repetições gerariam diferentes hipertrofias, afetariam as fibras de maneiras diferentes. Então, acho, de novo, é uma ferramenta na caixa que você usa de acordo com a necessidade do seu cliente. Certo. Vou já passar aqui para o nível de esforço, porque já temos falado um bocadinho sobre isso, para depois não perdermos o seguimento. Tá. Até gostaria já de introduzir aqui uma pequena questão, que é, nós temos visto que fazer 1 a 3 repetições perto da falha tem tido o mesmo resultado, mas também agora fala-se que parciais alongadas depois de chegar à falha concêntrica ainda traz mais benefícios. Gostaria de saber qual é a sua opinião quanto a isto. Tá, vamos por partes aqui. Bom, quando a gente fala do nível de esforço, a gente está falando o quão difícil é a série que você está realizando. E a gente pode fazer a série até a falha, ou seja, a falha muscular. Isso é importante também, tem uma discussão na literatura. Tem a falha que é determinada pelo participante, que é a falha voluntária, e os estudos têm uma mistura entre falha voluntária e a falha que eu faço nos meus estudos, é a incapacidade de completar a amplitude de movimento. Então, essa é a amplitude de movimento que a gente considera. A falha, ela acontece quando a pessoa não consegue completar a repetição na amplitude total de movimento. Então, quando a gente chegou até a falha, quantas repetições mais a gente conseguiria fazer naquela série? Nenhuma, não tem mais nada na reserva, não tem repetição sobrando. Os estudos que compararam falha e não falha, treinar até a falha ou treinar ali com 2 repetições da reserva, por exemplo, chegar no ponto que você interrompeu a série, mas você conseguiria fazer 2 a mais. Então, treinar até a falha versus não treinar até a falha, desde que o nível de esforço esteja ali ao redor de 2 repetições na reserva, não tem diferença para a hipertrofia. Então, a gente precisa falar que, nesse momento, a falha ela não traz benefícios adicionais para a hipertrofia, mas se você gosta de treinar até a falha, também fique tranquilo, porque treinar até a falha não tem efeitos negativos. Os estudos são curtos na nossa área, 8, 12 semanas. Para um mesociclo ali de 8, 12 semanas, você está fazendo todas as séries até a falha, os estudos também mostram que não tem efeito negativo para a hipertrofia. Então, assim, a gente sabe que a falha, por si só, também não aumenta a hipertrofia, mas quão próximo da falha você está, parece ser determinante para a hipertrofia. Uma meta-análise recente
eu acho que ainda, eu não sei se ainda tem tanto pré-print agora, esse caso de ir além da falha é outra coisa para a gente conversar. Tem tanto pré-print agora que a gente acaba se perdendo, mas eu não sei, eu acho que esse artigo já foi publicado. E o que eles olharam, quando a gente ainda não entende muito bem essa questão de repetições à reserva e hipertrofia muscular, mas parece que quanto mais próximo da falha, melhor a hipertrofia. Então, quanto maior o nível de esforço, melhor a hipertrofia. E parece que quando você está no alcance de repetições ali maior, treinando com repetições altas, 15, 20 ou 30, chegar próximo da falha é ainda mais importante. Então, a proximidade da falha também parece ser mais importante quando se treina com cargas baixas, zona alta de repetições. Então, isso é importante. Então, assim, o nível de esforço, para mim, é uma das variáveis mais importantes. Eu coloco ali junto com o volume, ou, assim, poderia até coloco junto com o volume, ou até subiria o volume, a gente pode pensar depois na questão de... Pode subir o volume com seleção de exercício, e eu acho que o nível de esforço aqui, assim, porque independente da zona de repetições, é a proximidade da falha que vai determinar a hipertrofia. Quando a gente fala de ir além da falha, então, assim, como eu não consegui completar a repetição na amplitude total, eu continuo fazendo as repetições agora na porção parcial alongada. Então, foi isso que o estudo fez. É um pré-print, pessoas destreinadas, a diferença ainda é muito pequena entre as condições e, assim, foi a questão de ir até a falha ou fazer mais volume e mais tonelagem. Então, essas coisas ainda que a gente precisa entender melhor. O que a gente sabe, nível de esforço, garanta que suas séries, de fato, são séries difíceis. A gente usa aqui, meio que o padrão, por mais que a gente ainda precise avançar nessa questão, repetições à reserva e a relação com a hipertrofia. Essa relação parece ser mais importante quando você treina com zonas de repetições altas, baixa intensidade. Mas desde que eu faço muitos estudos com pessoas treinadas, o que a gente faz, todas as séries com 2 repetições na reserva, a última série até a falha. Então, de novo, desde que suas séries tenham um nível alto de esforço, determinado pela proximidade da falha, a hipertrofia vai acontecer. Isso parece ser determinante, baseado na meta-análise, mostrando, né? Quanto mais repetições na reserva, quanto menor o nível de esforço, menor a hipertrofia. Então, eu acho o nível de esforço, sim. Hipertrofia gosta de fadiga. Hipertrofia gosta de você chegar perto ali da fadiga, da falha muscular. Então, eu acho o nível de esforço talvez uma das variáveis mais importantes. Certo. Professor, em questão de periodização. Bom, periodização... Considerar. Pode falar. Desculpa, ia dizer o que é que considera. Periodização, eu sei que o pessoal também é muita paixão com periodização. E vamos lá, quando a gente fala de periodização, a maioria dos estudos para repetição tradicional, o volume cai, a intensidade sobe, a periodização ondulatória diária, cada dia é um tipo de treinamento, de alcance, de repetição, de estímulo, e a gente tem a periodização bloco, né? Cada fase ali, mesociclo, com bloco muito específico de treinamento, uma característica muito específica. Quando colocaram esses estudos comparado ao modelo não periodizado, então o modelo periodizado, em vez de manipular volume, intensidade, essas variáveis todas, a única coisa que é manipulado é a progressão. 3 de 10, você consegue fazer mais que 10, aumenta mais o peso ali. Quando a gente coloca isso em meta-análise, independente do estado de treinamento, não tem diferença para a hipertrofia. Porque, de novo, a questão da intensidade, a gente precisa também deixar claro. Periodização, independente do tipo de periodização ou manipulação das variáveis de treinamento, e quase sempre
os estudos manipularam volume e intensidade, e na direção que o volume caiu e a intensidade, talvez até por isso, a gente tem os estudos sobre periodização tem manipulado o que não afeta a hipertrofia. E o que afeta tem sido diminuído. Eles aumentam a intensidade, que a gente sabe que não tem efeito na hipertrofia, e diminui o volume, que parece ter um efeito importante, ou a gente é bem confiante em falar que sim, tem um efeito importante para a hipertrofia. Então, de novo, não existe diferença entre modelos periodizados e não periodizados, porque de fato não existe, ou porque os estudos manipularam as variáveis que não afetam a hipertrofia e a variável que afeta ela foi diminuída em vez de ter sido aumentada. E as pessoas ficam chateadas com essa questão da periodização. Pô, de novo, cai no alcance de repetição, na zona de repetição. Se eu sei que periodização A, B e C produzem o mesmo efeito para a hipertrofia, qual tipo de periodização se encaixa melhor no objetivo dos meus clientes, do paciente, enfim. É isso que a gente tem que usar. Não falar, pô, não é que periodização não serve para nada. Quando a gente comparou periodização com não periodizado e não teve diferença, isso mostra que você tem uma variedade, uma possibilidade muito maior de intervenções com seus clientes. Porque A, B, C e D funcionam. Certo. Então, sim, a periodização, do jeito que tem sido estudada, porque para mim hoje, se eu fosse conduzir um estudo sobre periodização, talvez eu iria aumentar o volume e pensar hoje eu iria manipular volume e exercício. E os estudos não fizeram isso, porque os estudos seguiram os modelos de periodização que foram desenvolvidos para o desempenho e para o aumento de força. Okay. Então, acho que essa questão que é importante. Do jeito que a periodização foi estudada até o momento, não tem diferença para hipertrofia. Não quer dizer que a periodização não sirva para nada. Você tem uma amplitude maior de intervenção, porque A, B, C e D funcionam. Todos funcionam. Então, coloca a periodização, pode colocar lá para cima, junto com... a periodização pode ir lá para cima. Eu sei que a galera vai ficar chateada, mas eu espero que entendam o porquê. E assim, é importante falar que essa meta-análise também fez análise de moderadores. Então, assim, eles usaram o estado de treinamento. E mesmo quando olharam para pessoas treinadas, não teve diferença para hipertrofia. Teve para força. A força é outra conversa. Certo. Professor, agora uma questão muito difícil, aderência ao treino. Eu acho que não há muito para fugir. Eu acho que as pessoas, às vezes, esquecem, né, que se você não for treinar, se você não tiver aderência, nada vai acontecer. Então, independente do que vem para cima na pirâmide, se você não for treinar, não for consistente com a frequência que foi planejada para você, tanto é que em estudos, André, a gente... As pessoas desistem, não é? As pessoas desistem e a gente só inclui nas análises uma aderência acima de 90%. Então, assim, se você treinou menos que 90% do que foi planejado, a gente nem inclui seus dados no estudo e a gente relata, né, quando a gente faz o diagrama ali do quantos foram selecionados, quantos treinaram, quantos desistiram, a gente inclui essas pessoas. Consistência, eu costumo falar, consistência e progressão é a base e é o que vai fazer a maior parte dos seus ganhos vem justamente desses dois fatores. Você continuar estimulando a sua musculatura e progredindo a sobrecarga, a gente já falou sobre progressão de sobrecarga de treino, e sendo consistente com o que foi planejado. Se você aparece uma vez por semana, você pode fazer repetição parcial alongada, você pode fazer periodização do jeito que quiser, variar os exercícios, muito pouco vai acontecer. Então, assim, eu coloco ali aderência ao treino o seu comprometimento e consistência com a frequência que foi planejada para 12 semanas, 14 semanas. Para mim, é a base da pirâmide. Se você não for consistente, esquece o resto. Faz todo sentido. Professor, em questão de dano muscular. Dano muscular. Bom,
O dano muscular, de maneira, quando a gente mede dano muscular de maneira direta, a gente tem ali os sarcômeros, né, que é a menor unidade contrátil da musculatura, e ele é dividido ali pelas linhas Z. Então, a gente tem o dano muscular quando a gente tem um rompimento dessas linhas Z entre os sarcômeros, e a gente tem um vazamento de proteínas musculares para o sangue. É por isso que a gente mede creatina quinase, que eu não sou muito fã dessa medida. A gente tem... Então, assim, o dano muscular de maneira direta, ele é avaliado pelo rompimento das linhas Z entre os sarcômeros. A gente tem diferentes maneiras de avaliar dano muscular de maneira indireta. Talvez o melhor fator indireto é força muscular. Se você cai a força de uma sessão para outra e você está a dor também diminui, né, o estímulo neural para a musculatura. Dor, aquela escala analógica de dor, é um indicador direto de dano. A creatina quinase no sangue é um indicador direto de dano muscular. A amplitude do movimento, né, você quando está com dano, a amplitude articular, desculpa, quando você está com dano, por exemplo, você treinou muito bíceps, ele não fica estendido, né, ele fica meio flexionado, porque certo. Você está com dor, você não consegue alongar a musculatura. Então essa questão da amplitude articular e a força muscular. O dano muscular gera um edema na musculatura, né, por conta desse rompimento das linhas Z, tem uma inflamação ali, tem um acúmulo de fluido. E a gente sabe, né, que cai a força muscular. Se você, qual a melhor maneira de induzir dano muscular? Fazer algo que você não está acostumado, fazer algo novo, ou velocidade da execução excêntrica e velocidade mais rápida da excêntrica gera mais dano muscular. Excêntrica rápida ou lenta? Velocidade rápida, porque a gente faz isso no laboratório com dinamômetro isocinético. Velocidade rápida da excêntrica é o ideal para fazer dano muscular. A gente faz protocolo de várias repetições com repetição rápida. Isso é o que leva a dano muscular. Então, se você mudou o treino, está sentindo aquela dor muscular, provavelmente é o dano. E quando você repete o mesmo treino, ainda sentindo um pouco de dor, a força cai. Sim. A força cai porque a dor por si só diminui o recrutamento das fibras musculares. O dano era considerado uma das... né, antigamente era tensão mecânica, dano muscular e estresse metabólico. A tensão mecânica, a gente vai falar dela, continua firme e forte ali. Eu acho que tem diferentes maneiras de induzir tensão mecânica. A gente já meio que deu um spoiler aqui de como isso acontece. Mas, assim, os estudos do meu amigo Damas e outros estudos mostraram que, independente do dano muscular, acontece hipertrofia. Mais ou menos dano não gera mais hipertrofia. Tem um estudo que as pessoas começaram com a primeira sessão induzindo dano muscular e a outra condição treinou sempre de maneira que não teve dano muscular. O que vocês acharam? A mesma hipertrofia. Eu acho que a gente ainda precisa avançar com os estudos sobre dano muscular, porque quase sempre, de novo, se compara uma sessão, uma condição que gerou dano em uma sessão somente de treino e como aquilo afeta o resto, a gente não sabe. Por exemplo, se eu manipular as variáveis que causam dano mais frequentemente, será que isso vai gerar mais dano e mais hipertrofia? O estudo do Damas também, que tinha um grupo que fazia tudo constante e outro grupo que variava velocidade de execução, volume, frequência, e eu esqueci outra. Então, assim, cada 2 semanas variava uma coisa. Em pessoas treinadas, também não achou diferença na hipertrofia. Então, o dano, e até pelo efeito protetor, o efeito da carga repetida, que é um efeito protetor. Você mudou o treino, está dolorido com dano. Você repetiu o treino 2 vezes, 3 vezes mais, você não tem mais dano muscular. Então, o músculo se adapta muito rápido à questão do dano muscular. A gente não tem literatura, a gente não tem dados na literatura sugerindo que o dano ele é primordial para a hipertrofia, porque a hipertrofia ocorreu na ausência de dano, e quando se manipularam as variáveis
de maneira mais frequente, na tentativa de se induzir o dano, também não acharam diferença. Então, coloca o dano junto, o dano vai lá para cima. Certo. Professor, eu gostaria de... Acho que o nível de esforço e a intensidade estão muito relacionados. Acho que se calhar não valia a pena falarmos muito. E íamos ao nosso último, que é a tensão mecânica. Já falamos também um bocadinho. Sim. Tensão mecânica, de fato, é ainda um... Aqui a gente está falando mais de novo, mecanismos, né? Eu acho que ficou claro, eu espero que tenha ficado claro na nossa conversa o que é variável de treino, o que é princípio. Porque quando a gente fala de tensão mecânica, a gente está falando de mecanismos que geram hipertrofia. Como eu falei, estresse metabólico, dano muscular e tensão mecânica. Tensão mecânica continua aí firme e forte. Sem tensão mecânica, de fato, não gera hipertrofia. Agora, tensão mecânica é como o músculo percebe o estímulo mecânico da contração e como isso leva à ativação de vias que sinalizam para a hipertrofia. A gente tem exercícios, a gente tem estudos que as pessoas pedalando na bicicleta destreinadas ganharam músculo, teve hipertrofia. Por quê? Porque o músculo é tão destreinado, aquela contração por si só foi suficiente, aquela tensão mecânica foi suficiente para estimular as vias que sinalizam para a síntese proteica e causar o aumento da síntese proteica que levou à hipertrofia muscular. Então, assim, o músculo precisa de tensão mecânica para estimular a síntese e crescer. É super importante, só que a tensão mecânica não é algo que a gente manipula. Né? A tensão mecânica ela é determinada pela maneira pela qual o seu músculo percebe e recebe aquele estímulo. Como a gente vai zerar? Então, assim, eu acho que a confusão que acontece, bom, então 5 repetições comparado com 15, eu tenho mais tensão mecânica. De novo, não é esse caso, a intensidade é maior em 5, mas o músculo entra naquela zona que, desde que o nível de esforço seja alto, o músculo entende 5 como 15 como o mesmo estímulo para sinalizar para a síntese proteica. A gente precisa de tensão mecânica para estimular a síntese proteica. É a tensão mecânica que ativa as vias de sinalização que levam ao início da síntese proteica. Então, assim, a tensão mecânica ela acontece sendo consistente, aplicando progressão de carga e tendo um nível de esforço adequado. Eu coloco a tensão mecânica na base da pirâmide, né? Ela tem que ocorrer. Então, assim... Junto ao nível de esforço? Pode colocar junto, pode colocar na base. Mas? Ela é mais de novo, ela é mais um produto das escolhas do treino, mas sem tensão mecânica suficiente para estimular a síntese proteica, não tem hipertrofia muscular. Então, assim, eu acho ela... É muito difícil, a gente não manipula a tensão mecânica e aquilo, né? O músculo é um tecido muito plástico, a plasticidade, a capacidade no plástico no sentido de plasticidade. É um tecido muito fácil de perceber estímulos e ele não trabalha dessa maneira. 5 é uma coisa, 10 é outra, 15 é outra. Entrou no limiar ali que entre 5 e 15, desde que o nível de esforço seja alto, o músculo assume aquilo como o mesmo estímulo, estimulando as vias de sinalização que iniciam o processo de síntese proteica. Para o músculo crescer, síntese proteica tem que sobrepor a degradação e a tensão mecânica percebida pelo músculo que estimula a síntese proteica. Simples, uma coisa bastante simples. Bem, não tem muito. Deixa eu olhar, vamos ver se eu faria alguma mudança aqui. Progressão, aderência, tensão, concordo com isso. Nível de esforço vai na base. Seleção de exercício, variação, volume. De novo, eu acho que outros pesquisadores podem lidar com essas variáveis um pouco diferentes, mas no geral a gente teria uma sobreposição muito grande no que pelo menos as pessoas que estudam hipertrofia, né, a minha escolha aqui ela foi baseada na minha experiência com pesquisa e nos estudos que eu tenho feito e o que eu tenho lido. Claro.
E essa pirâmide, eu acho, como a gente conversou, em tese, se a gente pensa nisso, se nós fizéssemos essa pirâmide há 5 anos atrás, a gente seria bem diferente. Vamos ver daqui 3 anos o quanto essa pirâmide pode mudar, né? Depende muito, assim, várias coisas aqui também, para vários fatores aqui, ou variáveis dentro dessa pirâmide. Eu ressaltei a necessidade de mais estudos e estudos com mais qualidade. Eu espero que a gente tenha mais estudos com mais qualidade e a gente possa discutir a pirâmide no futuro. Claro, claro. E ainda bem que temos pessoas como o professor que tem o trabalho e mesmo na prática de sofrer a fazer os agachamentos com 40 repetições, que não é nada fácil. Não, pior que eu já fiz, tinha um amigo meu, chama Mauro, e ele estava fazendo doutorado e era agachamento com eletroestimulação na plataforma vibratória. Essa foi a pior coisa que eu fiz. Então, o hack estava, a gente tinha uma plataforma de vibração, você tinha que fazer o agachamento na vibração e ainda recebendo choque. Essa foi a pior coisa que eu fiz. Mas a gente, como pesquisador, a gente faz um monte de coisa interessante no laboratório. Um dos estudos que eu pensei logo nesse sofrimento foi, não sei se o professor se lembra, que é que era sobre o alongamento estático, e acho que era na panturrilha, que era cerca de 1 hora de alongamento. E eu pensei, como é que isto é possível? Como é que alguém fica de 1 hora a alongar o músculo? Esse grupo, eu esqueci o nome dele, eu acho que ele é da Alemanha, ele tem feito bastante estudos com isso, e ele fez um com peitoral. E é alongamento, eles chamam de long lasting stretching, né? E ele fez com peitoral. E se você olhar o artigo, o aparelho que foi feito parece um aparelho de tortura medieval. Você olha e fala assim, meu Deus. E várias pessoas, e assim, ele não conseguiu randomizar, porque várias pessoas não quiseram ir para o grupo de alongamento ali, de ficar 1 hora. Então, assim, a gente tem estudos, né, mostrando que alongamento gera hipertrofia, mas em certas condições especiais aí, como você relatou. Felizmente nenhum de nós participou nesse estudo. Não, isso aí eu não quero experimentar, não. Professor, vamos finalizar aqui o nosso episódio. O conteúdo foi espetacular. Agradeço imenso por ter aqui a sua presença e partilhar o seu conhecimento, e como também o seu trabalho ajuda bastantes pessoas. Espero eu que ainda ajude mais, porque é mesmo de louvar para todos nós, tanto atletas como pessoas pouco treinadas, e por isso quero dizer muito obrigado. Não, eu agradeço o convite, foi muito legal a conversa, achei muito bacana essa interação dinâmica com eu acho que as pessoas vão gostar, e de novo, né, eu acho que a gente tem a gente faz esses estudos e parece tudo complicado, e eu acho que talvez o cientista, hoje eu venho pensando muito, tem mudado muito o que eu penso sobre legado. Além dos estudos, eu preciso atingir mais pessoas, e eu acho que é fazer com que traduzir a ciência de maneira mais simples para as pessoas entenderem, alcançar mais pessoas e descomplicar o que tanta gente tem complicado, e não precisa ser A ou B, tem uma variedade. Eu acho que é isso, o bom treinador não é aquele que vai só no A ou só no B, é aquele que tem a capacidade de usar o que está ao seu dispor. Então, eu acho que como pesquisador, eu acho que a minha função hoje é essa, tentar traduzir de maneira que as pessoas consigam entender. Eu sempre estou aprendendo, toda vez que eu participo no podcast, eu sempre fico ali nos comentários, será que eu estou conseguindo comunicar de maneira clara? A gente tem que fazer com que alcançar mais pessoas e descomplicar o treinamento de força, que da estética à saúde, talvez uma das coisas mais importantes, e o grande desafio, eu acho que é fazer com que mais pessoas treinem. Essa, não se você, eu não estou muito preocupado se você quer fazer drop set, se você quer fazer repetição parcial alongada, vai treinar. Progressão, aderência, o resto vai acontecer. Então, assim, muito obrigado pelo convite. Me diverti, eu acho que isso é importante. Eu sempre venho, eu tento me divertir, ter uma conversa agradável.
De novo, adorei o esquema da pirâmide, foi muito legal e bom, quem sabe daqui 2, 3 anos a gente conversa de novo sobre essa pirâmide que a gente fez e como ela Espero mudou. que sim, vou guardá-la. Muito obrigado, professor.